Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Professor, pastor Jonias. Lição 10 do primeiro trimestre de 2018. Editora Betel. O dia da expiação. Objetivos da lição: mostrar a responsabilidade do sacerdote, demonstrar a exigência para poder entrar no lugar santíssimo, ensinar a grandeza da obra da redenção do homem. Texto áureo: com isso Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Levítico 16:3. Verdade aplicada: a confiança para entrar na presença de Deus nos é assegurada pelo sumo sacerdote Jesus, que apresentou a Deus um sacrifício perfeito, que ele realizou em nosso favor, dando a sua própria vida. Motivo de oração: ore pela igreja no Brasil, que ela seja fonte de paz. E nos sugeridos 257, harpa cristã, 292, harpa cristã, 322, harpa cristã. Meu querido irmão que navega aí na internet, no dia 10 do mês 7 se comemorava o Dia Nacional da Expiação. Isso no calendário judeu. O Dia da Expiação era considerado o maior de todos os dias no calendário judaico. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, levando sangue para fazer sacrifício por si mesmo e pelo povo. Nós tivemos noção, nessas lições anteriores, do tabernáculo. O tabernáculo que era o lugar de adoração a Deus, onde eram oferecidas as ofertas, os holocaustos. E o tabernáculo tinha seus compartimentos, o pátio, que era a parte externa. Aqui dentro nós tínhamos o santo lugar e o santíssimo. Então, essa noção nós já tivemos. Hoje é importante observarmos com detalhes nessa lição o que o sumo sacerdote faria ou fazia no Dia Nacional da Expiação. Aqui nós temos uma imagem que está no Santíssimo Lugar. Temos um propiciatório
em cima da Arca da Aliança, uma lâmina de ouro puro, onde ficavam os querubins, as suas asas tangiam, e entre os querubins estava uma nuvem onde Deus se apresentava. E aqui o sacerdote, amarrado com correntes, entrava uma vez por ano para levar o sangue do sacrifício expiatório para dentro do véu. O sacrifício oferecido nesse dia era um touro. O touro, nós já aprendemos nas lições anteriores, que representa a oferta de maior volume, de maior valor, porque a responsabilidade do sacerdote era de grande relevância e era de maior valor do que qualquer outro personagem. 2 bodes, e nós vamos ver ao longo da lição porque esses 2 bodes. Aqui temos a noção do tabernáculo, e este lugar aqui que nós estamos vendo é aqui no Santíssimo Lugar. Aqui nós teríamos o Santo Lugar e aqui o Santíssimo aqui dentro. Colocamos aqui neste ângulo para você ter uma noção. Era aqui que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Aqui. E nesta lição nós vamos ver o ritual, a entrada no Santíssimo, a ordem de Deus para Arão. O sacerdote banhava sua carne, as vestes para entrar no santuário. Vamos ver algo interessantíssimo, que era a sombra das coisas do futuro que se realizaram em Cristo Jesus. Entrando no lugar santíssimo, Deus, em sua perfeita sabedoria, e sabendo que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido, nos revela, através das figuras dos sacrifícios do Antigo Testamento, que se cumpriram na pessoa amada de seu Filho Jesus Cristo, como tudo será alcançado na eternidade. No dia da expiação de seus sacrifícios, temos o passo a passo de como Deus alcança a igreja, Israel e, por fim, as nações na eternidade. Apocalipse 21 e 24. Então, entrando no lugar santíssimo, ou seja, o lugar especial, onde ficava a Arca da Aliança e onde era aspergido o sangue do sacrifício expiatório. Parte 1. A ordem de Deus para Arão. Deus orienta Arão, através de Moisés, que ele não poderia entrar no santuário em todo o tempo, para que não morresse. Lembrando que a palavra santuário aqui traduz o Santíssimo Lugar, enquanto que o Santo Lugar era representado por tenda da congregação. E nós temos Levítico 16:2. Era necessário que Arão fizesse um sacrifício para entrar no santuário. Aqui, santuário, pois Deus aparecia numa nuvem sobre o propiciatório. Se não observado o que Deus determinava, Arão morreria. A observância da liturgia desse dia deveria ser seguida fielmente e nenhuma novidade podia ser acrescentada. Não era um dia para inovações. Nesse capítulo, santuário é o lugar santíssimo, conforme vos disse, onde ficava a arca e o propiciatório. E o lugar santo é chamado de tenda da congregação. Levítico 16:16. Deus ordena e exige que os seus desígnios sejam cumpridos com meticulosidade. Ele dá todos os detalhes, os procedimentos que devem ser seguidos e são passados por Moisés para Arão, que era seu irmão. O sacerdote banhava a sua veste.
era necessário o sacerdote tomar um banho antes de vestir as roupas que oficiaria o ritual do dia da expiação. A higiene que era feita pelo sacerdote em tomar o banho, a falta da pureza necessária para quem quer se aproximar do Senhor, e este banho é uma figura do que a palavra de Deus faz na vida do salvo. Paulo fala dessa doutrina quando escreve a Tito, o que torna este ato no dia da expiação uma ilustração do que acontece na vida espiritual. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, de 5 a 6. O Espírito Santo usa a palavra para a pureza do crente. Aqui, o sacerdote banhava a sua carne, ou seja, era feita uma limpeza. O que nos limpa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a água que nos purifica, que nos limpa. E nós aprendemos na lição anterior sobre a purificação da lepra, a água preparada, água viva, água corrente, água da fonte, água limpa. A palavra de Deus é a água que nos limpa. Nós somos limpos pelo poder regenerador da palavra de Deus. As vestes para entrar no santuário. Arão tinha que vestir roupas de linho para entrar no santuário. A túnica, ceroulas, um cinto e uma mitra, Levítico capítulo 16 e 4, que eram vestes santas. O sumo sacerdote tirava as suas vestes suntuosas e se vestia como os demais sacerdotes. As roupas dos demais sacerdotes temos em Levítico 8 e 13. O linho representa a justiça de Cristo e retrata a pureza e o estado de limpeza cerimonial exigida por Deus para que o sumo sacerdote pudesse se aproximar da sua presença, simbolicamente na arca do concerto, no propiciatório sobre a arca e na sua glória ali presente. Tudo isso para hoje podermos entender pela revelação do Espírito Santo quão grande foi a obra de Jesus, que Jesus fez para nos conceder o privilégio de termos a glória de Deus em nossa vida. As vestes sacerdotais, muito conhecidas pelos estudiosos da palavra de Deus. O peitoral, que ficava aqui, aonde eram fixadas as pedras, o nome das 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, em classe de 3 pedras horizontais e aqui 4 ordens de pedras, sempre categorizadas aqui em 3. Mitra, que seria a cabeça, aqui uma vestimenta que revestia aqui a parte superior do crânio, a cabeça, era mitra. Éfode, aqui o cinturão, aqui o cinto, o manto e a túnica, aqui é a túnica. Então essas eram as vestes sacerdotais. Estas vestes são representativas e exigia do sacerdote a vestimenta dessa indumentária completa para oficiar no santo lugar e também no santíssimo lugar
onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Na parte 2, a expiação do santuário. Arão entrava no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, Levítico 16:3. Ele não tinha permissão de entrar no lugar santíssimo com frequência, por isso havia a necessidade de ser purificado antes de oferecer sacrifício pelo povo, Levítico 16:2. Então, o que era oferecido pelo sacerdote no santuário? O novilho e o carneiro. Esses eram os 2 animais oferecidos. E depois nós vamos ver que eram oferecidos 2 bodes. Mas vamos entender primeiro essa parte aqui, onde o sacerdote oferecia a maior oferta, o touro, e depois o carneiro, a expiação pela sua casa. Arão realizava o sacrifício por si e pela sua casa, Levítico 16:11. Deus, em seu cuidado com o sumo sacerdote, ordena que um novilho seja oferecido como sacrifício para a expiação. E como Arão tinha que entrar no lugar santíssimo, era também necessário encher o local com fumaça. Arão tomava o incensário cheio de brasa do fogo do altar. Vimos em lições passadas que o altar precisava estar com o fogo aceso continuamente, com os punhos cheios de incenso aromático. Todo esse ritual era essencial que fosse realizado, pois qualquer desvio à morte vinha ou viria sobre o oficiante. Deus provê toda a segurança para que se achegam a ele. Porém, deve ser feito de maneira como ele determina, e este princípio permanece em nossos dias. Não podemos ver a obra de Deus de modo diferente. O ensino bíblico exige que obedeçamos ao que diz a palavra de Deus para nossa segurança e bênção para a nossa família. A lição tirada da expiação pela sua casa é que não podemos inventar. O modelo está na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser pregada como ela é. Não podemos inventar, acrescentar algo, querer agasalhar situações. Precisamos falar a palavra de Deus como ela é, nada de alteração. Ah, mas eu quero criar uma situação que aumentar algo. Não. Você pode até usar ilustrações e coisas assim para o entendimento, mas acrescentar algo, criar uma situação como se fosse uma novidade. Não. A palavra de Deus deve ser entregue como ela é. A expiação pelo povo. Para a expiação pelo povo, um bode deveria ser degolado. E aqui nós vamos ver agora a função dos 2 bodes, Levítico 16 e 15. Em todos esses detalhados rituais, o sacerdote entrava sozinho na presença de Deus no lugar santíssimo, simbolizando o sacrifício da nova aliança que Jesus fez por nós, estando sozinho quando fez a expiação pelos pecados do mundo. A segurança do oficiante não estava em seus sentimentos, mas em cumprir o que Deus estabelecera, e assim sempre será no nosso relacionamento com Deus. A nossa segurança não está no que achamos ou pensamos, mas em obedecer ao que o Senhor estabelece para ser feito através da sua bendita palavra. Aleluia. 2 bodes. No Dia Nacional da Expiação, eram levados. Um bode era degolado e o sangue levado para dentro do véu
para ser aspergido no propiciatório, na lâmina de ouro puro que estava sobre a arca da aliança. Este era o bode que era morto. O outro bode não morreria ali, não era imolado, mas era levado por um emissário para o deserto. Era o chamado bode expiatório, ou bode emissário. Era levado com uma simbologia embutida extraordinária. Este bode levado para o deserto e amarrado ali, deixado por longo tempo até que morresse e secasse ali no deserto. Era abandonado. Traduzindo, o esquecimento de Deus dos nossos pecados para sempre. Nossos pecados serão esquecidos por Deus para todo sempre. Aleluia. O homem, às vezes, pode se lembrar dos pecados que praticamos, mas o nosso Deus não se lembrará jamais. Este bode era representativo, ficava no deserto para sempre, nunca mais se veria. Os nossos pecados marcantes, que assombraram a sociedade, o meio em que vivemos, quem sabe, são sempre lembrados pelos homens, porém Deus esquece esses pecados para sempre. Aleluia. Era o que significava esse bode emissário, o expiatório deixado no deserto. Interessante que o agente que levava o bode, que representava os pecados da nação, ao chegar teria que se banhar, se lavar suas vestes. Nós vamos ver que a expiação pelo santuário. Era também necessário fazer expiação pelo santuário por causa das imundícies dos filhos de Israel. Levítico 16:16. Os pecados ou atos involuntários do povo contaminavam o santuário que estava no meio deles, o que impedia a habitação do Senhor no acampamento de Israel. Em toda a liturgia realizada pelo sumo sacerdote, há um grande ensino para a igreja acerca de como o Senhor trabalha para a purificação de todas as coisas. Há expiação pelo santuário. Lembrando que santuário aqui é representativo do Santíssimo Lugar e tenda da congregação representa o santo lugar. Na última parte, o holocausto após a expiação. O holocausto é um sacrifício de adoração e Deus deve ser adorado em todas as circunstâncias e em todos os momentos de nossa vida. Após a liturgia era preparado o holocausto pelo sumo sacerdote e pelo povo. Levítico 16:24. Para fazer expiação por si e pelo povo. Só um detalhe aqui que eu quero observar é que a expiação era o ato de cobrir os pecados. O salmista expressa muito bem essa tipologia no Salmo 32. E eu quero observar que o Dia Nacional da Expiação era um dia muito especial, porque ali a expiação se fazia em prol de toda a nação, enquanto que os holocaustos normalmente eram oferecidos continuamente. Porém, a expiação era uma vez por ano, representando toda a nação de Israel. Era um ritual que abarcava toda a nação. E aqui as vestes depois do sacrifício. Para realizar todo o ritual, no dia da expiação, Arão despia das suas vestes e vestia as vestes santas de linho
mas após a realização de toda a liturgia necessária no dia da expiação, ele se banhava e tornava a vestir os seus vestidos magnificentes. Levítico 16, 23 a 24. Com os seus vestidos chegava perante o Senhor com o holocausto por si e pelo povo. Uma perfeita figura do que Jesus fez e faz diante do Senhor Deus. Ele se apresenta ao Pai após a obra da redenção por ele efetuada. João 20, versículos 16 a 17. O homem que levou o bode emissário. Aquele que levava o bode emissário, conforme vos falei, o bode expiatório, para poder voltar a entrar no arraial, precisava lavar os seus vestidos e banhar a sua carne, pois estivera em contato com um animal que simbolicamente levava o pecado do povo. Ele se tornava cerimonialmente impuro por levar o animal para o deserto. Era um ato de purificação. E nós aprendemos como fazer a purificação. A água, que era uma água limpa, uma água viva, que fazia a lavagem. Com os elementos, com os ingredientes de purificação. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Um estatuto perpétuo. No dia da expiação, em que eram feitos sacrifícios pela classe sacerdotal e também pelos leigos, vemos a universalidade do pecado. Os sacrifícios no dia da expiação tornavam abundantemente claros como Deus detesta o pecado, que traz consigo o desespero e a morte para o homem. Deus estabelece esta cerimônia como um estatuto perpétuo, o sacrifício da expiação, para que o israelita tivesse sempre a consciência do pecado e como este afeta o relacionamento entre Deus e o homem. A obra de Cristo tem para o cristão este caráter de ser uma obra perfeita. Então, era um estatuto perpétuo. Jesus Cristo fez uma expiação completa, perpétua, para sempre. A obra do Calvário se perpetuou. Ela é algo para sempre, perene. Aleluia. Estes sacrifícios no dia da expiação, tanto pelos sacerdotes como pelos leigos, vão nos mostrar a universalidade do pecado. O pecado abarca todos. Não interessa se é sacerdote, não interessa se é especial, todos pecaram. E esse sacrifício aponta para o sacrifício de Cristo, que fez uma expiação completa, ou seja, perpétua, para sempre. Não precisa de acontecer novamente. Ele já fez por nós. Oh, aleluia. Conclusão: permaneçamos nos mandamentos do Senhor para o nosso próprio bem e para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Temos essa responsabilidade sobre os nossos ombros, pois somente a igreja do Senhor é o povo cujo pecado foi expiado e encontrou salvação na pessoa de Jesus Cristo. Vimos nessa lição toda a simbologia pertinente à expiação. O sacerdote, o sumo sacerdote, a obra da expiação explicitada na oferta do novilho, que era uma oferta maior, feita pelo sacerdote devido à sua responsabilidade de ser maior, o carneiro, os 2 bodes, um que era imolado, o sangue levado para o Santíssimo Lugar, e o outro que era o bode emissário levado para o deserto, simbolizando
os nossos pecados levados para longe e esquecidos por Deus para sempre. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Não fique com um drama de consciência, meu caríssimo internauta. Vamos fechar essa lição absorvendo a indelével lição de Deus perdoar os nossos pecados e não se lembrar jamais. Quem sabe você cometeu erros gritantes que alarmou a sociedade, a coletividade que você morava, mas Deus te perdoou e não se lembrará jamais dos seus pecados. Aleluia. Bibliografia. Deixo aqui o questionário.